Hoje, aproximadamente 1 bilhão de pessoas chamam os continentes da América do Norte e do Sul de lar. Esses indivíduos vieram em ondas de migrações ao longo da história de todas as partes do mundo, embora apenas cerca de 56 milhões de pessoas nas Américas hoje sejam descendentes de populações indígenas. Os povos indígenas das Américas podem rastrear sua linhagem por um longo caminho. Pesquisas colocam os primeiros americanos como tendo migrado da Ásia entre 26 e 18 mil anos atrás. Essas pessoas vieram do leste da Sibéria quando o mundo ainda estava em meio ao último período glacial e eles teriam entrado em um novo mundo rico, repleto de recursos e perigos. No vídeo de hoje, vamos examinar como os primeiros humanos se espalharam pelas Américas, rastreando suas origens no que é hoje o Alasca, até sua migração pelos continentes como um todo. Relaxe enquanto rastreamos uma das jornadas mais impressionantes da história humana. Para entender como os primeiros humanos chegaram à América do Norte, devemos observar o encontro de dois mundos. Os primeiros humanos conseguiram atravessar uma ponte de terra, agora submersa, que conectava a costa nordeste da Sibéria com a costa noroeste do Alasca. Hoje, a América do Norte e a Ásia são separadas pelo Mar de Bering, que se formou quando o último período glacial terminou e o nível do mar subiu. Isso, por sua vez, efetivamente viu a Beríngia ser engolida pelo mar, isolando as pessoas que haviam atravessado a ponte de terra para a América, daquelas que permaneceram na Eurásia. Os dois mundos não se encontrariam novamente até que os europeus começassem a viajar pelo Atlântico para explorar o oeste. Portanto, o velho mundo, composto por Europa, Ásia, África e Oceania, se separou do novo mundo, América do Norte e América do Sul. Os primeiros humanos cruzaram a Beríngia para o continente da América do Norte há cerca de 26 mil anos atrás. Eram exclusivamente Homo sapiens. Os neandertais não chegaram às Américas e somos a única espécie de primatas que pisou nas Américas como animais verdadeiramente selvagens. Por vários milhares de anos, os humanos podiam ir e vir pela ponte de Bering, migrando para o Novo Mundo para se espalhar e se estabelecer. O continente da América do Norte teria sido uma vasta selva intocada de planícies abertas, florestas extensas, montanhas escarpadas e grandes lagos. Aqui, esses primeiros humanos encontraram uma série de animais para caçar também. Mamutes, familiares aos migrantes eurasiáticos, eram acompanhados por mastodontes menos familiares e megafauna estranha, como as preguiças gigantes do solo e os gliptodontes, podiam ser encontrados mais adiante. 13 a 11 mil anos atrás, as quantidades colossais de água retidas nas geleiras da Era do Gelo começaram a derreter à medida que o mundo aquecia. As terras baixas do planeta logo ficariam submersas à medida que se inundavam com água do mar glacial, e Beríngia se tornaria uma memória submersa. O mesmo ocorria em outros lugares do mundo. A Austrália se separaria da Papua Nova Guiné, conforme a ponte terrestre de Sahul inundava, e as Ilhas Britânicas se separariam da Europa à medida que Doggerland afundava no Mar do Norte. Assim, os primeiros americanos ficaram presos no continente onde se estabeleceram, sem poder retornar pela ponte terrestre de Bering pela qual chegaram. Não demoraria muito, em termos arqueológicos, antes que esses primeiros migrantes se espalhassem pelos continentes da América do Norte e do Sul, para se tornarem as primeiras nações, tribos e comunidades que surgiriam no registro histórico. Então, como eles fizeram isso? Embora não houvesse volta para a Eurásia sem barcos avançados que os primeiros humanos não tinham,
muitos dos primeiros americanos se estabeleceram na América do Norte quando a ponte terrestre desapareceu. Muitos provavelmente nem sabiam que ela tinha sumido. O recuo das geleiras no final da última era glacial, teria facilitado a viagem para aqueles que já estavam na América quando a ponte terrestre sumiu. A calota de gelo, Laurentide, que cobria grande parte do Canadá e nordeste dos atuais Estados Unidos, começou a recuar com o fim da Era do Gelo. Isso permitiu a abertura de um corredor entre ela e a vizinha calota de gelo cordilheira, que anteriormente se espalhava por grande parte do nordeste dos Estados Unidos. Alguns grupos de humanos primitivos conseguiram viajar por esse corredor, ajudando-os a viajar mais ao sul pelas Américas com maior facilidade. Com o aquecimento global, outros grupos americanos primitivos aderiram às linhas costeiras, provavelmente dependendo dos mares rasos e aquecidos para a alimentação. Vários grupos parecem ter se apegado à costa do Pacífico da América do Norte enquanto viajavam, fazendo seu caminho até o que um dia se tornaria a Califórnia e eventualmente o México pela Rodovia das Algas. Alguns desses grupos podem ter viajado a pé pelas praias e falésias da costa, enquanto outros podem até ter usado barcos de madeira básicos, resistentes o suficiente para enfrentar as ondas costeiras. A Rodovia das Algas provavelmente era uma rota mais segura para os humanos devido à abundância de alimentos, enquanto grande parte da América ainda estava coberta de gelo e neve. Peixes e mariscos, abundantes nas extensas florestas de algas, teriam fornecido a essas primeiras pessoas proteínas, enquanto os rios que desaguam no oceano podem ter fornecido água potável segura. Diversos locais evidenciaram que os humanos já exploravam essas rotas migratórias antes da ponte terrestre de Bering ser inundada pelo mar. As cavernas de Paisley, em Oregon, mostram que os primeiros humanos chegaram ao que se tornaria o norte dos Estados Unidos há 14.300 anos atrás. Coprólitos humanos foram encontrados entre as cavernas que mostram que os primeiros americanos estavam vivendo nelas, ou pelo menos passando por elas, antes do período glacial chegar ao fim. Há evidências de que os humanos chegaram à costa leste dos Estados Unidos ainda mais cedo. Restos de cerâmica, bifaces e joias foram encontrados no abrigo de rochas de Meadowcroft, na Pensilvânia, que antecedem até mesmo a cultura Clovis. Alguns pesquisadores sugeriram que essas descobertas podem ter até 19.000 anos, o que, se for preciso, as tornaria alguns dos artefatos humanos pré-históricos mais antigos de todas as Américas. A terra que eventualmente encapsularia o sul dos Estados Unidos também foi povoada há cerca de 15.500 anos, com o complexo Buttermilk Creek, revelando muitas ferramentas de pedra que teriam ajudado os primeiros humanos a caçar, criar arte e preparar comida no norte de Yukon, no Canadá. Os artefatos mais antigos aqui, ferramentas de pedra, podem datar de 25.000 anos atrás, mas há evidências que sugerem que o local foi povoado até 12.000 anos atrás. Cerca de 15.000 a 20.000 anos atrás, humanos viajando para o sul através do México eventualmente chegariam à América Central, especificamente ao Istmo do Panamá. Esta estreita faixa de terra seria um portal para a América do Sul, o continente mais distante da origem africana da humanidade. Este local foi vital para a história natural das Américas há cerca de 3 milhões de anos, quando ocorreu a Grande Troca Biótica Americana. Este evento, durante a época Pliocena, viu a formação do Istmo do Panamá, ligando os dois continentes americanos e fornecendo um meio para os animais se espalharem para o norte e o sul entre eles. Camelídeos, grandes felinos, proboscídeos e cavalos viajariam para a América do Sul a partir do norte, enquanto preguiças, tatus, roedores e aves do terror viajariam para a América do Norte a partir do sul.
Agora os humanos estavam participando da mesma jornada feita por milhões de mamíferos antes deles. A América do Sul era outro mundo e um que não seria nada fácil de conquistar. Os primeiros humanos a cruzar a ponte terrestre formada no Istmo do Panamá se encontrariam no que um dia se tornaria o noroeste da Colômbia, uma terra de floresta tropical que começaria a se fundir com a poderosa Amazônia. Apesar de presente somente no sul da América do Norte, a floresta tropical dominava o norte da América do Sul e não deve ter sido fácil de atravessar. Uma rota das primeiras migrações para a América do Sul parece ter levado os primeiros humanos pela Amazônia, espalhando-se rumo à costa leste do que um dia seria o Brasil. Essas pessoas teriam enfrentado grandes felinos, répteis venenosos e terrenos difíceis, mas mesmo assim se estabeleceriam por toda a selva e eventualmente a civilização surgiria. Outras rotas exploraram terrenos ainda mais difíceis. As principais rotas de migração seguiram a Cordilheira dos Andes ao sul, passando pelo Chile, Peru e Argentina, levando grupos nômades de humanos primitivos até a ponta sul do continente. A partir da borda dos Andes, alguns humanos se espalharam pelas planícies abertas e desertos da Argentina, enquanto outros parecem ter viajado pela costa até o final da cordilheira. Um dos primeiros locais que mostra evidências de humanos primitivos povoando a América do Sul pode ser encontrado no Chile. Monte Verde, localizado nas regiões sul do país, pode ser datado de cerca de 14.500 anos atrás, e uma ampla gama de ferramentas e estruturas foram encontradas aqui. Os habitantes de Monte Verde parecem ter erguido tendas de madeira simples em pântanos com grama nos pés dos Andes, unidas por cordas primitivas. Ossos de animais e as ferramentas usadas para abatê-los indicam que essas pessoas estavam caçando antigos parentes dos elefantes, conhecidos como teorias de gonfa, usando suas peles para se protegerem dos elementos. Monte Verde apoia a ideia de que os primeiros humanos migraram para as Américas através das costas. Aparentemente, as pessoas aqui viajaram para o sul, a oeste dos Andes, antes de se fixarem no sul do Chile. Ao longo do caminho, eles teriam se agarrado à linha costeira em busca de comida, antes de finalmente se estabelecerem no abundante e pantanoso local de Monte Verde. Mais evidências antigas dos primeiros sul-americanos vêm do Arroio Seco da Argentina, um local nas Pampas que, uma vez, deve ter sido preenchido com preguiças gigantes terrestres, gliptodontes e gatos de dentes de sabre. A datação por radiocarbono colocou Arroio Seco II em cerca de 14.000 anos de idade, e os restos de muitos mamíferos megafauna sul-americanos extintos foram descobertos no local. Com eles, há ferramentas de quartzo e sílex, que seriam usadas para cortar restos e processar comida. É aqui que podemos ver diretamente a ligação entre as extinções do Pleistoceno e o avanço humano em todo o mundo antigo. Enquanto descobertas anteriores em Arroio Seco mostravam que os humanos estavam caçando grandes animais, os restos de mamíferos pequenos e médios começam a aparecer à medida que o tempo passa, mostrando que os habitantes deste local estavam se adaptando às mudanças no ambiente que eles podem muito bem ter contribuído. Este local parece ainda ter sido ocupado na virada da época Holocena, quando a maioria dos mamíferos megafauna estava extinta. As Américas foram umas das últimas grandes áreas da Terra conquistadas pelo Homo sapiens. Quando os humanos chegaram à América do Norte, através da ponte terrestre de Bering, outros grupos de pessoas já haviam se estabelecido em outras massas terrestres isoladas, como a Austrália, enquanto pulavam pelas ilhas indonésias para chegar ao Sahel. Por volta do mesmo período, os humanos chegaram ao leste e sul da América do Sul,
pessoas chegavam às Ilhas Britânicas e Escandinávia, na Europa. A América era uma espécie de fronteira final nesse sentido. Claro, toda essa migração não ocorreu em uma única onda. Muitas populações teriam enfrentado tentativa e erro ao se estabelecerem em regiões específicas, e parece ter havido uma segunda grande onda de pessoas viajando para as Américas cerca de 15 mil anos atrás, pouco antes de Beringia desaparecer. Após a conquista das Américas, houve poucas migrações em massa notáveis de populações antigas, principalmente para pequenas massas de terra de difícil acesso. Cerca de 1000 anos atrás, os humanos chegaram às ilhas do Pacífico Sul, especificamente Havaí, Nova Zelândia, Rapa Nui e Polinésia. Madagascar foi alcançada por habitantes das ilhas do Oceano Índico há cerca de 1500 anos, enquanto os escandinavos chegariam à Islândia pouco depois. A migração persiste até hoje. Não é nada novo, nem é algo a ser temido. De certa forma, todos somos migrantes e continuaremos migrando enquanto houver humanos neste planeta.